Olá, amigos, companheiros de Vozes do Evangelho. Nosso texto de hoje, passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai vossos inimigos. Item 1. Pagar o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. Eis um grande desafio que Jesus nos lança, né? Talvez dos maiores desafios. Amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos fazem mal. Mas se pensarmos bem, como disse Jesus, né? Se Deus, nosso Pai, Pai de todos, bons e maus, faz com que o sol nasça todas as manhãs, igualmente para uns e outros, que a chuva caia para bons e maus, não, é muita pretensão de nossa parte imaginar que nós não podemos perdoar. Como nós não podemos perdoar se Deus nos perdoa a todo momento e sempre nos dá uma nova chance a cada dia? Jesus nos deu um grande exemplo dessa atitude em sua vida, quando esteve aqui, encarnado como nós, com um corpo que sentia dores, que sofria. Jesus foi julgado, condenado e aplicada a lei sobre ele. E qual foi a atitude dele diante daqueles que, naquele momento, eram seus inimigos? Eram pessoas que o odiavam, e tanto o odiavam que tiraram a sua vida. Qual foi a atitude de Jesus? No momento crucial da aplicação do severo castigo, pede a Deus que perdoe aquelas pessoas que estavam sendo seus algozes, justificando que eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus nos deixou o exemplo. Aí podemos dizer: mas estamos longe de ser quem foi Jesus. É verdade, estamos longe de ser quem foi Jesus, mas devemos lutar para colocar em prática nas nossas vidas, na nossa história, atos semelhantes aos dele. Porque, além de seguir esses ensinamentos de Jesus, precisamos perdoar. Por que o perdão é importante para nós? Quando praticamos o perdão, colocamos em prática, pelo menos, a princípio, dois sentimentos.
de empatia e o de caridade. Empatia, porque podemos compreender o que o outro sente. Podemos nos colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê daquele gesto. Tentar sentir os efeitos daquele gesto. E perceber que alguém que carrega ódio, mágoa, desejo de vingança, maledicência dentro de si, não pode estar feliz. O perdão é um sentimento que nos dá a maior liberdade, libertação das correntes que nos mantêm presos lá embaixo, né? Nesses sentimentos menores. E tendo a empatia, podemos então exercitar a caridade, compreensão, perdão, juntamente a caridade. E com esses sentimentos colocados em prática, nós já estamos dando os primeiros passos em direção ao que Jesus tão marcantemente nos mostrou. Perdoando, vamos nos livrar de um peso muito grande que não precisamos carregar. Veja bem, o que adianta para um lado e para o outro, né? Para aquele que precisa do perdão e aquele que precisa perdoar, quem lucra com a manutenção de um sentimento menor? Esses que falei agora há pouco, né? O rancor, a mágoa, o ódio, a vingança. É bom para alguém? É bom para alguma das partes? Não. Perdão liberta. O perdão é uma ferramenta de grande valor para a evolução moral e espiritual do indivíduo. Por isso, ao perdoarmos, já estamos dando largos passos seguindo os ensinamentos de Jesus. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. Nós temos na nossa vida, nas pessoas com as quais convivemos, pessoas famosas, exemplos de perdão, né? Me ocorre agora o exemplo do Papa João Paulo II, que sofreu um atentado e imediatamente ainda no hospital, após 6 horas de cirurgia, ele perdoa o seu agressor. Mas não ficou só nisso. 35 anos depois, ele pede para visitar não me lembro o nome agora do agressor dele, na prisão, e vai e tem uma longa conversa com ele. Esse foi um exemplo cristão. Esse foi seguir os passos de Jesus, não é? Bem, meus amigos, então, vamos lutar para que o perdão fale mais alto, cada vez mais alto, dentro do nosso coração. Essa é a nossa luta. Grande abraço a todos, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus.